Muito boa noite! Estamos mais uma vez fazendo essa live de terça-feira, hoje quarta, né? Quarta-feira, vamos que vamos. Vou chamar aqui a Vivi. Boa noite a todos, vamos chegando, vamos chegando. Fala, Vivi! Oi, tudo bom? Bom, boa noite, como vai? Boa noite. Tô bem, e você? Como é que tá Tá. em BH? Tô em casa, né? Tá desse jeito aqui, sem sair muito de casa, Aqui, esperando acabar. gostei do atrás ali, ó. Gostar. Fiz todo um estilo aqui, ué. Vocês estão muito chiques, hein? É, ela é chique mesmo. Agora é o seguinte, pessoal, vou Ah, apresentar para vocês. Na verdade, vou pedir para ela se apresentar. Eu, vocês já conhecem, né? Sou o Leonardo Mendonça, diretor da True Experience. E a Vivi agora, que é a nossa, uma das principais parceiras nossas, eu diria, se não a principal, a EC English, uma escola, para mim, a mais cool desse mundo. Muito legal. Ela vai falar um pouquinho para nós. Se apresenta, por favor, Vivi. Fala um pouquinho de você, um pouquinho da escola, para a gente começar esse bate-papo descontraído aqui. com certeza. Obrigada, Léo, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou a Vivi, eu sou uma das representantes de vendas da EC English no Brasil. Trabalho com a EC há 4 anos e meio já. E, na verdade, né, a EC é uma escola de rede, a gente tem diversos destinos e escolas, e o que eu gosto muito da EC é que a gente tem a mesma carinha cool, né, em todos os lugares. Então, independente de quem estar aqui esteja interessado, hoje a gente vai falar de Oceania, majoritariamente, mas dentre todos os destinos que a gente oferece, seja Canadá, Reino Unido, que seja África do Sul, Estados Unidos, a gente tem esse mesmo layout, o mesmo sistema acadêmico. Por isso que é muito fácil, né, da gente falar sobre EC, e eu vejo também de vocês recomendarem a gente. É isso aí. Eu já tive em algumas EC e realmente todas são bem parecidas. Tudo de vidro, laranjinha, tudo modernaço. Então é bem bacana a escola. Depois, lógico, aqui a gente não vai alongar demais, mas é das escolas para você se sentir super bem, super acolhedora, né? Então, independente do lugar que você escolher, a EC é uma opção top. Vivi, hoje nós vamos falar sobre Oceania e eu queria Uhum. que você falasse assim, Austrália e Nova Zelândia, como é que está essa previsão? Lógico que a gente não pode falar assim, vai cravar uma data, né? Ah, vai ser tal dia. Mas hoje, o que eles estão falando? Quando que a gente vai poder mandar brasileiros para a Oceania? Por favor. Vou dividir em duas a sua pergunta. A gente tem uma notícia mais positiva agora, que na verdade a gente ainda vai confirmar, não é nada ainda oficial, mas muito provavelmente as nossas escolas da Austrália serão abertas agora final de junho para quem já está lá. Então isso é muito bom, né? Porque a gente sabe que o mercado de educação internacional é um mercado muito forte para o destino, né? É um dos enfim, um dos sistemas aí que mantém também o país rodando. Sim. Então, todos os órgãos responsáveis estão muito interessados em abrir as fronteiras para os estudantes internacionais o quanto antes. Mas é claro que antes disso tudo, né, a questão da saúde vem em primeiro lugar. Mas a boa notícia é essa, então a gente vai avisá-los assim que isso acontecer, e a gente tiver mais novidades concretas, a gente vai avisar a True sobre isso. Legal. E a questão dos países, né, das fronteiras, a gente imagina que vai ser mais rápido do que a gente imaginou há um mês atrás. Então, a gente espera que lá para agosto e setembro, de repente, a gente já tenha alguma notícia um pouco mais positiva em relação às fronteiras. A nossa escola da Nova Zelândia já está aberta, né? Então, para o mercado onshore, que a gente chama para os estudantes que já estão lá. Então, na Nova Zelândia, os estudantes já vêm estudando fisicamente nas nossas escolas, mas a gente também está aguardando a questão da fronteira para saber quando que, né, a gente vai poder já mandar os nossos estudantes brasileiros para lá. Mas com toda certeza, a Oceania é um dos destinos mais promissores hoje para essa questão das fronteiras serem abertas mais rapidamente, né? Outros destinos, Europa, em alguns destinos a gente acredita que também vai ser breve, como o Reino Unido e Malta, e Canadá muito possivelmente agosto, mas são só, enfim,
muito mais elucubrações aqui das conversas que a gente tem com os jovens, mas nada oficial ainda. Tá. É isso aí, assim, a Oceania foi talvez o continente menos afetado, né, em número de casos, então provavelmente vai ser o mais rápido a voltar, um dos mais seguros, porque o vírus quase não pegou lá, então assim, a gente está bem otimista para começar a mandar alunos lá. A gente já tem alunos que estavam lá na Nova Zelândia que mantêm, né, já estão estudando lá fisicamente, e o feedback deles é sempre muito positivo, então estamos esperançosos aí, vamos que vamos, pôs o pessoal para viajar de novo e não aguenta mais, viu? Ficar em casa. Não, gente, a gente precisa já sair, sanidade, né? Mas eu acho que o pior já passou. Então, acho que Já. daqui a pouco a gente vai. Vocês aí em Belo Horizonte já saíram, começaram a sair um pouquinho, né? Da Sim, quarentena. aqui tá leve ainda, todo mundo em casa, mantendo os cuidados, mas não tá nada comparado com São Paulo e Rio, por exemplo. Já É. está melhorando. Me Aliás, a conta uma gente. coisa, Vivi, para o pessoal que não conhece também, quais são as escolas, os destinos na Oceania que a EC tem sede? Hoje na Oceania, falando de Austrália, a gente tem escola em Melbourne, a gente tem escola em Sydney, em Brisbane e em Gold Coast. Então, nesses 4 destinos a gente tem escola, né? Na Austrália, nesses 4 destinos. E na Nova Zelândia, a gente tem uma escola em Auckland, tá? Então, as nossas escolas da Oceania são relativamente novas. Eu queria até fazer um adendo. Essa é uma escola de rede, então a gente já está no mercado há 29 anos, a gente nasceu na Ilha de Malta e ao longo desses anos a gente foi aí galgando outros destinos. Então, é uma rede própria de escola, então todas as escolas são do mesmo dono, que é a família Mandion, é o Andrew Mandion, que é o nosso atual CEO. E eu gosto sempre de mencionar isso, porque isso é importante nessa parte de, não só a infraestrutura, que a gente falou aqui inicialmente, né, da gente ter o mesmo look and feel, esse perfil cool que você falou, mas o mais importante, a mesma metodologia de ensino, a gente tem o mesmo padrão em todas as escolas, então é muito fácil nessa conveniência do estudante, por exemplo, na Oceania, que é muito comum o estudante estudar alguns meses em Melbourne e outros em Sydney. Então, isso é muito fácil porque é uma mesma rede de um mesmo dono. Então, os processos são muito simples internamente, né? E a gente nasceu na Oceania no final de 2018. Então, eu gosto de mencionar isso também porque são escolas onde a infraestrutura está super novinha. Então, eu tive a felicidade de, em junho do ano passado, ir novamente na Austrália e na Nova Zelândia para conhecer os novos centros. E realmente estão lindíssimos. Estão falando de cada um deles, Léo, aproveitando a sua deixa. De Vamos lá. Melbourne é o nosso maior centro, né, da Oceania. A gente tem uma capacidade para 500 alunos. E a localização também é muito privilegiada, que é bem no centro da cidade, que a gente chama de CBD. E todas as escolas da EC também têm essa característica independente do destino, né? Que é essa localização, sempre muito boa. Então, quando a gente é intercambista, o que a gente quer? Fácil acesso no nosso dia a dia, né? A transporte público, supermercado, ao trabalho, se a gente for no visto de trabalho para esses destinos. Então, tudo isso com a escola, né, sendo bem localizada, facilita muito. A nossa escola de Sydney é a segunda maior, que ela tem em torno aí de 470 capacidade de alunos, né? E a gente fica em Darlinghurst. Darlinghurst é o centro da cidade. Também super cômodo, do ladinho do Hyde Park. O legal dessa escola é que, para os nossos brasileiros estudantes, embaixo tem uma galeria, aí tem um restaurante brasileiro chamado Ovo. Então, se der aquela saudade no arroz e feijão, tem essa possibilidade. Tem vários cafés, restaurantes, tem o supermercado, que é o Aldi, que é um dos mais baratos da Austrália, bem ali. Então, é uma outra... Na verdade, esses dois são os maiores centros. Depois disso, a gente tem Brisbane, que a gente também fica bem no centro da cidade. Então, a gente onde tem South Bank, aquela roda gigante, super famosa de Brisbane, andando da nossa escola dá entre 10 e 15 minutinhos, dependendo do pace aí do nosso aluno. E a nossa escola de Gold Coast é uma das mais bem localizadas, que ela fica na Kevin Avenue, que é bem em Surfers Paradise, que é onde está o bochicho, onde Olho do furacão. No olho do furacão. Onde tem todas as baladinhas, as lojinhas, os barzinhos. Então, são sempre locais muito interessantes para o estudante, fácil acesso à acomodação. E a nossa escola de Auckland fica localizada que se chama Karangapa Road, que é a K Road, que fica também no centro da cidade.
do ladinho da Queen's Street, que é a rua principal que corta o centro de Auckland. Então, todas essas escolas, né, a gente oferece os nossos programas de inglês, majoritariamente, mas a gente também tem preparatórios de IELTS, Cambridge, a gente tem o inglês voltado para o business também. Então, tudo vai depender muito aí do que o nosso estudante deseja. E uma novidade quentinha que vai chegar daqui a pouco para vocês é que vai entrar VET com a gente para Sydney. Opa! Aí é legal, velho. VET, para quem não conhece direitinho, são os cursos vocacionais, que aí você não necessariamente tem que fazer o curso de inglês, né? Você pode fazer um curso de negócios ou de marketing. E isso, a Austrália, principalmente, é um país muito tradicional nesse tipo de curso. Então, pô, puta novidade aí. Isso aí nem eu tava sabendo. Mas vai, você já está sabendo em primeira mão. Muito bem, muito chique. E assim, o que a turma pergunta muito, Vivi, é o seguinte, onde escolher, assim? Porque a gente sabe que Sydney, a maioria já conhece, é uma cidade gigante, tipo São Paulo, Nova York, Londres, é a maior cidade, cosmopolita e tudo mais. E as outras, assim? Fala um pouquinho, assim, do público de Melbourne, quem que vai? Gold Coast a gente já sabe, o cara que gosta de baladinha, que gosta de praia, que gosta de surf e tudo mais. Mas as outras, assim, fala um pouquinho, o que você acha, qual que é o perfil de cada uma? Tá. Esse perfil, né, são muito das nossas impressões. Eu tive a felicidade de morar na Austrália, eu morei em Sydney, eu morei mais especificamente em Manly, das Northern Beach. Nada mal, hein? Não, foi péssima essa experiência. Fui para 6 meses, fiquei 2 anos. A Austrália tem disso. Você planeja um pouquinho, você fica muito mais. Tem gente que nem volta, né? O que eu vejo hoje dos destinos, Léo, começando com Melbourne, vou começar do sul para cima, no estado de Vitória. Melbourne é um destino que eles chamam na Austrália de uma cidade um pouco mais europeizada. Por quê? O clima dela, normalmente durante o ano, ele é sempre um pouco mais frio comparado aos outros destinos, porque se a gente pega o mapa da Austrália com o mapa do Brasil e põe Sydney, está na altura de Porto Alegre, Melbourne fica mais para baixo. Então, só para a gente sentir como lá a temperatura normalmente é mais friozinho. Então, Melbourne, ela tem uma característica de ter muita atividade indoor. Então, tem muito festival, tem muito concerto, tem muita street art, tem muita galeria, tem muito café, né? A cultura do café na Austrália é muito forte. E eu percebi isso quando eu cheguei lá, né? Que eu fui ter ideia da magnitude que hoje, né, há poucos anos, começou a vir isso para o Brasil. Então, Melbourne é muito acentuado isso e acaba que Melbourne a gente recebe um perfil mais velho e mais acadêmico de estudante. Sim. A nossa escola, por exemplo, a gente divide a nossa escola, né, o prédio, com uma outra instituição, que é uma instituição de higher education, e ela também, por conta disso, acaba que absorve mais estudantes também mais velhos. Então, o destino, de uma maneira geral, o centro da cidade tem construções bem europeias, até por conta, né, da colonização também. Então, isso tudo dá essa carinha mais europeizada para Melbourne. Quando a gente fala de Sydney, que, né, é bem mais conhecido, eu acho o que me impressiona muito de Sydney, essa beleza que tem natural, né? E também uma construção como a Opera House e a Harbour Bridge, que em um lance só você vê aquilo ali, que para mim foi uma das coisas mais bonitas e impactantes que eu vi. É verdade. Compartilho, né, com você. Realmente é sensacional, vontade de chorar. Véio. O negócio é muito legal, muito bonito. De tão bonito. Quando eu cheguei lá, depois, né, de horas de voo, meu primeiro intercâmbio, aí eu desci no metrô, que é super fácil também. Você chega no aeroporto, pega o metrô, 3 estações, você está na estação da balsa para ir para Manly, né, que é em frente ao Opera House. E aí, quando você olha aquilo ali, aquela cor do mar, né, azul, o céu, né, tudo isso junto, foram uma das coisas mais lindas. Então, assim, Sydney tem essa mistura do estudante, né, da pessoa que gosta muito de atividade ao ar livre, de beleza natural, porque tem muita praia também, né? As Northern Beaches são em torno de 20 praias que você tem, desde Manly até Palm Beach, né? Também tem as praias, né, como Bondi, né, que são as praias do sul. Então, Sydney tem essa característica cosmopolita, que Melbourne tem também, mas ela mescla com essa beleza natural e com essa coisa também de aproveitar o dia, a noite, né, que é um pouco diferente de Melbourne. Quando a gente sobe e vai para o estado de Queensland,
A gente tem Brisbane, né, que fica coladinho com Gold Coast. Brisbane em si não tem praia, mas australiano ama tanta praia que fez até artificial. É. E é incrível, né? E assim, na Austrália, de uma maneira geral, o espaço público, ele é muito bem aproveitado, né? Então, uma das coisas que me chamaram mais atenção lá são as praias ou parques que tem aquelas churrasqueiras elétricas onde todo mundo pode usar e, incrivelmente, as pessoas usam, limpam e deixam próximo, né? Prontinho para o outro. Então, Outra vibe, outro esquema. igualzinho aqui, né? É. Então, o que eu gostei muito de Brisbane é que Brisbane, se a gente está falando, por exemplo, de Melbourne e Sydney, a gente está falando de uma população de 5 milhões de habitantes. Quando a gente fala de Brisbane, cai pela metade, né? E aí, consequentemente, é uma cidade com uma vibe mais interiorana, nesse sentido. Acaba que as coisas são mais pertinhos, né, umas das outras, mas ela tem tudo que Melbourne e Sydney têm para oferecer, né? Em questão de ser uma cidade que proporciona a parte de compras, de espaço público, do que fazer. E tem, né, também essa proximidade com Gold Coast, que não é por não ter praia ali, mas a 1 hora dali de trem, você tem Gold Coast com praias incríveis, um destino que no verão... Agora Gold está, enfim, no ano inteiro você tem mais coisa para fazer, oportunidade de emprego mudou muito, mas no verão é muito acentuado, né? Gold Coast. Então você tem essa proximidade dos dois, que é até interessante para o estudante que quer curtir as duas vibes da cidade, ou está um pouco indeciso, pode estudar Brisbane, Gold Coast, e aí se não quiser pode continuar, enfim, né, mover o curso para o destino que mais gostou. Então, existe essa flexibilidade. Mas a Austrália, de uma maneira geral, essa qualidade de vida você tem em todos os destinos. Eu acho sempre importante, né, o que a gente está falando de clima, de estilo de vida, ser a primeira preocupação do nosso intercambista. Sim. Né? Porque isso influi muito no dia a dia. Né? E você consegue tudo isso na Austrália, né? Dependendo do perfil do estudante oferecendo. Essa aqui, a pessoa fala muito assim, é até estranho falar assim, a Austrália ou o Brasil que deu certo e tudo mais, mas assim, é ruim a gente falar isso sendo brasileiro, mas realmente é um país com um clima espetacular, com pessoas espetaculares, receptivas, e que está tudo realmente muito certo. Tá? Eu lembro quando eu estive lá, em 2014, o país teve um superávit gigantesco, eles fizeram um plebiscito para fazer o que vão fazer com dinheiro, vai fazer isso, vai fazer obra. Então, assim, a população participa, o pessoal, muita gente anda de bermuda. Então, assim, a parte do surf, a cultural, é outro nível, sabe? Assim, é a cidade, Sydney especificamente, eu fiquei pouco tempo, é a cidade mais legal que eu já fui. Eu já fui em 26 países, mas Sydney é um negócio de louco, porque são várias cidades dentro de uma só e você consegue ter várias tribos vivendo em harmonia, funcionando bem. Então, assim, puta país, realmente, a partir da minha visita lá, eu escolhi a Austrália como país preferido, assim, fora do Brasil. Então, eu acho muito interessante. Minha esposa morou na Nova Zelândia, a gente está sempre discutindo qual que é o mais legal, mas eu acho que tem para todo mundo, né? Assim, a Nova Zelândia, se você quiser falar também um pouquinho mais, a parte da natureza, eu acho que é incomparável, né, Vivi? O tanto que tem mais animais, ovelhas do que gente, as coisas Tem maravilhosas, mais ovelhas do que... Então, assim, são dois destinos que dificilmente a gente vai ter alguém que foi para lá e falou assim, não gostei muito, não fui bem recebido, não curti. Não tem como. Primeiro porque é uma beleza, né? O país em si é bonito, independente da cidade que você esteja, é bem cuidado. A gente está falando de país de primeiro mundo, né? Então tudo funciona. A gente brincava até quando eu morava lá que a gente morava numa bolha, né? Porque assim, é inacreditável como as coisas funcionam muito bem. Mas só reiterando o que você falou, Léo, o que me deixou muito feliz esses anos morando lá e que para mim assim, é o que eu gostaria de ter na minha vida futura, é exatamente isso, a qualidade de vida dos australianos. É um povo em geral que gosta muito do dia, então eles acordam super cedo. Então não é incomum, por exemplo, você ver australianos 5 da manhã acordando para correr, para nadar, para fazer exercício, né? Então as coisas, o comércio funciona muito cedo, então minha experiência lá, eu trabalhava num café que eu tinha que abrir o café às 7, então eu tinha que estar lá às 6 para montar o café. Às 7h01 já tinha cliente, já tinha fila para comprar o café para começar o dia. 4 da tarde, as pessoas já estão majoritariamente saindo do trabalho,
né, encerrando e indo para suas casas para aproveitar o dia, para aproveitar a família. Então, assim, esse equilíbrio que o australiano tem com a vida pessoal, com a vida profissional, é incrível, coisa que no Brasil a gente majoritariamente não tem, Exato. né? Então, obviamente, né, o governo subsidiando aí, né, a gente vê mulheres, por exemplo, a minha chefe ficou grávida 2 vezes que eu estava lá, e todo esse auxílio tanto para o pai, tanto para a mãe, né, esse suporte do governo. Então, isso faz tudo com que seja muito mais relax essa vida deles. Então, por exemplo, a minha chefe de lá, a Jack, ela tinha completado o 2º grau e ela era dona de um café. Enfim, ela viajava, né, várias vezes por ano, frequentava restaurantes que eram considerados restaurantes bons em Sydney, mas assim, eu como uma estudante lá, eu conseguia fazer as mesmas coisas que ela, mas assim, em contrapartida, eu aqui tinha pós-graduação e estava lá trabalhando como garçonete. E eu Exato. conseguia fazer tudo para ela, e para ela não era tão importante ter uma pós-graduação, porque ela tinha tudo que ela precisava ali. Então, eu acho que isso abriu muito a minha cabeça, e eu vejo os estudantes indo para lá, né, todas essas oportunidades que a gente tem de construir, planejando aí com antecedência. A Austrália é um país muito aberto para isso. É, Então, realmente... e assim, é dos principais países que te permitem ir trabalhar, né, Vivi? O que facilita que a pessoa tenha esse sonho que você teve, no caso. Então, dificilmente, Uhum. assim, os Estados Unidos, Europa, é mais complicado você ficar muito tempo, longos termos, assim, porque você não Uhum. tem permissão para trabalhar. Lá, como você tem essa permissão, e não é difícil, você consegue Uhum. ir e às vezes vai com um curso de inglês, depois você muda para um VET, depois você muda para uma graduação ou pós. Então existe essa possibilidade, essa carreira que você pode traçar lá na Austrália para você ir ficando mais e mais tempo. Fala um pouquinho desse processo do trabalho, de do visto. A pessoa que se interessar a trabalhar na Austrália, o que ela tem que fazer, como é que funciona, qual que é o passo a passo disso aí? Para a Austrália, a gente tem 2 tipos de visto, né? A gente tem o visto de turista, que são até 3 meses, 12 semanas. O estudante que ele tiver interesse, né, no visto de turista, ele não vai ter essa chance de poder trabalhar lá enquanto ele estuda, né? Ele pode escolher a carga horária que ele quiser estudar, então ele vai ter 3 meses para ele estudar e curtir o país. O estudante que ele deseja ter essa experiência do estudo e trabalho na Austrália, ele precisa aplicar para mais de 14 semanas. Entretanto, a gente sempre sugere a partir de 16 semanas de curso, por questões de visto, né? Então, a gente sabe que quando chega o oficial da imigração e vai olhar um estudante que vai cravadinho ali aí com 13, 14 semanas, né, para estudar, se o suporte financeiro dele não for muito bom, e a carta de intenção, e toda a questão do visto, isso pode ser um fator que pesa. Então, a gente sempre sugere acima de 16 semanas por conta disso pro visto de estudante. E aí, sendo assim, na Austrália, o nosso aluno que vá dentro do visto de estudante, ele tem a possibilidade de trabalhar 40 horas quinzenais, né? Então, isso é muito importante, porque o estudante, desde o primeiro dia que ele pisa lá com visto de estudante, ele já pode trabalhar. Então, eu, quando cheguei na Austrália, eu cheguei lá numa sexta. Na outra sexta, eu já estava empregada. Eu comecei trabalhando num café, e aí eu trabalhava meio período, né, nesse café. E aí eu fui há muito tempo atrás, não vou entregar a minha idade, né, já tem alguns anos. E eu comecei trabalhando num café no centro, que era do lado do metrô, ganhava $12 a hora. E aí logo depois eu descobri um outro café, enfim, eu terminei a minha jornada na Austrália sendo caixa, ganhando $20 a hora. E isso mostrou o quê? Que o meu inglês melhorou, né? Porque eu comecei a ter contato com o público. Então, são esses os tipos de trabalho que majoritariamente a gente consegue quando a gente chega lá sem o inglês, ou com o inglês que a gente acha que é intermediário, mas chega lá não é muito bem, assim. Então, que empregos que a gente tem, né, na Austrália nesse quesito para os nossos vistos, para os nossos estudantes? Trabalhar em café, para mulheres é muito comum ser babysitter, trabalhar fazendo faxina. Eu fiz faxina, eu fui babysitter, trabalhei em café. Para os homens é muito comum trabalhar em obra, que ganha-se bem, fazer mudança. Então, são trabalhos que, né, que exigem força, acabam ganhando mais. Então, hoje a gente tem aí uma média salarial de Austrália de $19, né, a hora que o nosso estudante pode ganhar. Mas, por exemplo, barista na Austrália, assim, o mínimo que eles pagam normalmente é $25 a hora.
porque ganha-se muito bem. Então, quem já tiver aí um curso de barista, agora está ficando muito famoso no Brasil, isso pode ajudar. Então, são esses os empregos que majoritariamente os nossos estudantes, eles começam, né? E é claro que depois, gente, a gente tem muita pergunta, mas eu sou formada em marketing aqui no Brasil, trabalho head de marketing na Vivo, e aí eu quero chegar lá, eu vou trabalhar com marketing? Olha, Não. muito possivelmente não, você não vai trabalhar. Não vai. Porque de visto, a gente só pode trabalhar part-time, seu inglês muito possivelmente ainda não é bom para isso, então o primeiro passo é vamos aprimorar o seu inglês. Então, quando você está pensando em aprimorar o seu inglês, uma escola boa, uma escola comprometida, e eu falo isso da EC, onde a gente já ganhou 4 vezes, fomos eleitos como a melhor escola de rede do mundo. Todos os nossos professores têm Celta e Delta como certificação, que são as mais altas, né, para os nossos professores poderem dar aula. Então, uma infraestrutura adequada, smartboard, então tudo isso faz com que o aprendizado do nosso estudante ele seja mais rápido, né? Que é isso que o nosso estudante quer, aprendendo inglês. E aí depois, gente, para a gente renovar o visto, é fácil. E aí, basicamente, o que o governo sempre vai pedir, que ele vai sempre estar atento, é que a gente tenha, na verdade, um degrau subindo de acordo com os nossos interesses nesses cursos. Então, se você fez o inglês, o General English, por exemplo, 4 meses e você ainda não está afiado, qual vai ser o próximo passo? De repente fazer um preparatório de IELTS, um preparatório Cambridge, né? Depois disso, seu inglês já está melhor, você quer ficar mais tempo, então é muito comum os cursos BET, que a gente mencionou aqui, né, Léo, anteriormente, que foi o que eu fiz. Eu fiz 6 meses de inglês, depois eu quis renovar, renovei para 1 ano e meio de curso BET na área de marketing. Né? E aí a gente tem N opções, né? Aí você pode fazer uma graduação, depois você pode fazer uma pós. Então, dependendo de qual seja o seu objetivo, né? Naquele momento da sua vida, e a gente tem sempre uma equipe na escola que pode ajudar, né, nesses primeiros passos, e depois com vocês também para fazer esse planejamento futuro do aluno, né? É importante lembrar que a Austrália está muito aberta, né? E tem instituições muito boas e comprometidas com esse desenvolvimento aí do nosso estudante internacional. É legal você saber que você tem a chance de ficar mais, né, Vivi? Porque em muitos lugares, você chegou lá, acabou o curso, você tem que ir embora. Na Austrália, com o visto, e a extensão dele é bem simples, né? Então você pode fazer isso estando lá. Pô, acabei meu curso aqui, agora eu quero fazer uma pós, eu quero, sei lá, aplicar para imigração. Não tem nenhuma restrição para o aluno brasileiro fazer isso, e o que torna o destino mais desejado ainda pelos brasileiros. Tem 2 perguntas aqui que a turma fez. A Juliana perguntou se tem alguma idade para aplicar para esse visto de estudante. Não, né? Isso aí depende mais não tem idade limite, mas a gente diria assim, até 30 e poucos anos é mais fácil de conseguir o visto, mas não existe restrição. Assim, a gente sempre dá, eu coloco uma cerejinha aí no que você disse, Léo, que o mais importante vai ser o alicerce para a aplicação daquele visto. Então, tudo vai ser considerado. Então, assim, todo o nosso background. Então, eu, Viviane, eu tenho 35 anos. Né? Se eu fosse aplicar para um visto agora, o que eles vão analisar? O que eu faço atualmente no Brasil? Há quantos anos eu estou empregada? Eu tenho algum imóvel no meu nome? Eu tenho carro no meu nome? Eu tenho família? Né? Eles querem saber como é a minha vida aqui, porque eles querem ter essa certeza que a gente não vai ficar lá só para o quê? Estudar 6 meses de inglês, arrumar um emprego e nunca mais voltar. Eles querem ter essa segurança de que a gente vai voltar, mesmo que a gente não volte por algum motivo, né? Mas que a gente vai ficar legal e que a gente tenha suporte financeiro, né, para se bancar enquanto a gente estiver lá. Então, independente da idade, né, a gente tem alguns estudantes que já foram, que tem, por exemplo, 30 e poucos 39 anos, quase 40, casal, mas assim, tinham empresas no nome, bens, né, tinha uma trajetória de emprego aqui, então eles de fato estavam indo para o aprendizado da língua, porque eles nunca tiveram a oportunidade anteriormente. Então, muito mais importante do que a nossa idade são os motivos legítimos, e aí sim, nessa aplicação, a gente vai solicitar uma carta, né, de intenção para o nosso estudante falar para o oficial migratório por que ele está indo, e aí a True, né, sempre orienta nesse sentido. Sim. A gente vai precisar de suporte financeiro, né? Então esse suporte financeiro é muito importante, então uma média aí para estudante que vai ficar de 5 a 6 meses,
30 mil reais na conta durante 3 meses, né, que seja poupança, de resgate, né, resgate imediato, né, que eles vão sempre pedir, porque eles querem saber que a gente tem, além do curso já pago, né, que a gente tem passagem aérea paga, que a gente tem um suporte financeiro para qualquer emergência resgatar a gente de lá. Exato. Então, assim, é um processo simples, mas é um processo onde eles exigem uma documentação, né, e uma história muito bem montada do porquê, né, do nosso plano de morar um tempo lá. Então, é muito legítimo. Ele é criterioso, mas é bem justo, assim, eu diria, né? Não vejo pessoas tendo visto negado de forma injusta. Então, alguns países Sim. a gente tem esses problemas. Na Austrália é um que eu não identifico essas coisas acontecendo. A outra pergunta do Gabriel, ele pergunta se com o que você recebe lá dá para você se manter, dá para recuperar o dinheiro. Eu acho que é muito mais de manutenção, né, Vivi? Você consegue ajudar nas suas contas, mas você pagar Sim. o investimento todo, como é só meio período, eu acho bem difícil. Me fala A gente tem da experiência sua aí. assim, sendo bem realista, você vai conseguir se manter, você vai pagar, porque lá na Austrália, né, na Oceania, é tudo por semana, isso é uma coisa engraçada que no início me impactou. Aqui no Brasil as nossas contas são mensais, né? A gente recebe mensalmente, a gente É. paga mensalmente, né, as nossas despesas. Lá, quando você arruma um trabalho, você não necessariamente vai arrumar um trabalho que você vai trabalhar todos os dias de segunda a sexta. De repente, você vai arrumar um trabalho num café que você trabalha segunda e quarta, de 3 às 6. Você vai conseguir, no final de semana, trabalhar fazendo mudança para tal empresa. Então, você consegue, né, misturar isso, mas legalmente, os nossos estudantes só podem trabalhar esse período de 40 horas quinzenais. Então, por conta disso, sendo bem realista, você vai conseguir pagar o seu aluguel semanalmente, aí dependendo do destino, mas em torno de $250 a semana, né? Isso é uma média. O seu supermercado, né? A parte de transporte público, que a gente sempre comprou o Monthly Pass, né? No que os nossos estudantes, quando vão ficar muito tempo, o Weekly Pass, que tem um preço mais reduzido, né? Então, essas despesas básicas de moradia, de transporte, isso você consegue se manter com o que você trabalha. Agora, o que a gente vê é que depois os estudantes, eles querem, de fato, né, renovar o curso. Você está na Austrália, então é muito na Indonésia, Vai né, passear. se passear, porque está tudo tão pertinho e fica tão longe da gente aqui que a gente quer aproveitar ao máximo. Então, acaba que para esse tipo de extravagância, entre aspas, é bom ter uma reserva. Mas aí, tudo Lembrar assim, vamos dizer que os custos fixos dá para pagar. O que for variável de compra, de viagem, de balada e tudo mais, aí já fica um pouco fora, porque como é 20 horas semanais só, 40 a cada 15 dias, fica um pouco mais complicado. O que eu acho que sim, uma coisa que é muito legal dos dois países, que a gente não mencionou ainda, é a questão do câmbio, né? O câmbio hoje, e tá, graças a Deus, todos os câmbios estão baixando bem, mas o câmbio da Austrália hoje está em torno de 3,57, da Nova Zelândia 3,40, então já está baixando bastante. Então, são dois países hoje muito viáveis. O custo de vida não é alto, principalmente comparado com os Estados Unidos e Europa, né? Esses dois nem se comparam, se você fizer uma comparação simples, muito mais barato, mesmo em cidades maiores. Então, a gente tem mais essa ajuda para escolher esses destinos, um câmbio muito favorável. Tá? E isso vem caindo nesses últimos dias. As coisas vão voltando ao normal, né, Vivi? Graças a Deus, em breve a gente vai falando de coisas melhores ainda, né? Porque ainda fica essa incerteza, mas tá passando. Tá passando, gente. Eu olhando sempre pelo prisma positivo, eu sei que às vezes é difícil, mas agora a gente tem tempo de planejar com calma, né? E ainda mais que a Austrália e Nova Zelândia são destinos que requer realmente um planejamento mais minucioso e normalmente é um pouquinho mais demorado do que outros destinos. Então, normalmente os estudantes que vão para a Austrália e para a Nova Zelândia vão ficar no mínimo 4 meses. Né? Então, a gente precisa com calma ver a questão do visto, a matrícula da escola, né, que tem que estar paga para receber o documento para essa aplicação,
passagem aérea, né, que quanto antes a gente consegue reservar, né, um preço mais atrativo a gente vai conseguir. Então, de fato, é um momento agora planejando para final do ano já conseguir embarcar. E qual é a grande vantagem? Final do ano na Austrália, verão. Né? Sim. Então, verão para os nossos estudantes é maravilhoso, porque é alta temporada, então tem uma fartura de emprego. Então, principalmente na Austrália, né, e na Nova Zelândia, a parte de hospitality é onde a gente tem mais oportunidades de emprego. Então, você vai trabalhar com público, você vai trabalhar em hotel, você vai trabalhar em café, em restaurante. Então, no verão, quer dizer que a gente vai ter mais oferta. Então, isso é um ponto muito positivo para quem já está com essa ideia de planejamento, de se planejar para começar em final do ano. Que não dá para a gente prometer porque não depende da gente, mas com toda certeza as fronteiras já estarão abertas no final do ano. Isso, gente, eu aposto Se Deus aqui quiser. Se Deus quiser. O Diego perguntou aqui, Vivi, se pode trabalhar mais do que 20 horas por conta própria. Legalmente não, Diego. Se você fizer isso, como você pode ter já ouvido falar de alguns brasileiros que podem fazer isso também, é um risco assumido, mas que dentro da lei não pode. Tá? Então a gente nunca vai te incentivar a fazer mais do que 20 horas. Eu tive um amigo pessoal que fez mais de 20 horas e foi mandado deportado em questão de minutos. Foi em casa, pegou a mala, eles deixaram ele no avião, voltou para o Brasil. Então você vai perder um sonho por causa de algumas coisas bobas, assim. Conta. Eu tive um amigo, Léo, lá, que ele realmente, ele estava no visto de estudante, ele parou de aula. Parou, e o visto nosso de estudante, ele é atrelado à escola que você está. E ele foi para Bali, e esqueceu da vida, e falou, não volto nunca mais. Ele foi deportado, e ele ficou 5 anos sem poder pisar. Tentou depois de novo e nunca mais conseguiu, possivelmente não vai entrar mais, né? Então é uma chatice. Muita gente pensa, né, Vivi, mas como é que eles vão descobrir? Eles, assim, tem denúncia, tem rastreamento, tem uma série de coisas. Então, assim, eu não arriscaria, tá? Um lugar tão bacana, você sabe as regras, então lá as regras funcionam. Então, vamos lá manter. Funciona, não é igual aqui. Não tem muito jeitinho, não. Tá? Então, assim, só para a gente finalizar, Vivi, a gente está com meia hora aqui, um pouco mais. Para quem quer se preparar também, já não está com inglês legal, a EC está oferecendo um curso muito legal de aulas online. Tá? Conta um pouquinho para ele também, dá suas considerações finais para a gente poder encerrar. Com certeza. Então, agora que, né, as nossas escolas ainda estão nessa fase de majoritariamente estarem fechadas, a gente tem uma nova escola nossa, que é o EC Virtual, onde os nossos estudantes têm a possibilidade de estudar inglês ou francês online com os nossos professores já daqui do Brasil. Então, é um excelente motivo para o estudante que está se planejando, que já quer começar a entrar em contato com a língua, com a EC, para começar a se aclimatar para lá. Então, a gente tem na língua inglesa 6 horários por dia, que o nosso estudante pode escolher, 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite, meia-noite, 4 da manhã. Então, assim, horário não falta. E temos o francês também. Então, para quem tem essa curiosidade, né, do francês, a gente oferece em um horário por dia, que é meio-dia daqui nosso, aulas de francês também. Né? Então, a gente utiliza uma plataforma super legal da Microsoft, que é o Microsoft Teams. Então, todas as aulas são ministradas através da plataforma, ao vivo, com os nossos professores. E é uma boa maneira não só de começar, mas também de terminar o intercâmbio com as nossas aulas online. Então, esse produto, né, nosso novo programa veio para ficar. E é uma boa maneira aí dos nossos estudantes nesse planejamento começarem a estudar um curso online. Show de bola, Vivi. Vou te agradecer demais aí pela presença. Em breve, você estará de volta aqui em BH. Estamos com saudade de você aqui. A gente tomar um chopinho. Vivi é campeã de carregamento de chopp aqui. Eu quase ganhei, hein? Quase ganhou. Depois tem que voltar aqui para... Mas vamos falar, depois nós vamos deixar isso aí, essa live e todas as outras que a gente fez, a gente deixa no IGTV, tem no nosso canal do YouTube também. Acessem lá o ecenglish.com para vocês verem como é que as escolas são bacanas, tem tour virtual por todas elas, é bem legal. E semana que vem estamos aí de novo. Vivi, valeu demais. Obrigada, querido. A gente se vê em breve. Beijão, tudo de bom. Gente, obrigado. Boa noite, tchau, tchau.